que vai dizer assim a palavra de Deus. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Aleluia. Pode tomar assento na igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus me deu essa palavra que Deus me deu em oração. Eu estava orando no meu quarto, buscando em Deus uma palavra. Abri a minha Bíblia e tinha um bilhetinho escrito: pregar no desafio jovem. Amém, Jesus. Eu vi Deus falando comigo de pertinho. Amém, Deus. Então, por certo, Deus hoje vai ter uma palavra para o nosso coração. Amém? E o título dessa mensagem é Reconciliação, a grande obra da graça de Deus. Aleluia. A desobediência do homem trouxe a sua queda, e o pecado entrou no mundo, causando a separação do homem com Deus. Há um muro que separa o homem com Deus. Aleluia. Mas em sua infinita misericórdia, Deus revelou nas Escrituras a salvação para a humanidade. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E Paulo, ao escrever a epístola de 2 Coríntios, no capítulo 5 que nós lemos, está tratando do relacionamento de Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Cria com as pessoas, porque é através de Cristo que nós podemos ter um relacionamento com Deus. Aleluia. Paulo tem como objetivo levar as pessoas a se tornarem amigas de Deus, e chama essa grande obra de ministério da reconciliação. Mas o que Aleluia, é Jesus. reconciliação? Glória a Deus. O que seria reconciliação? Reconciliar vem da palavra grega katalache, que denota mudar, ou seja, mudar de inimizade para amizade, reconciliar. Aleluia. Por isso a ideia de se tornar amigos de Deus, porque o pecado trouxe ao homem a inimizade com Deus. Aleluia. Quando pensamos em reconciliação, temos em mente um relacionamento de duas pessoas onde havia paz, onde havia amor, onde havia compreensão, onde havia amizade, mas que por algum motivo, alguma coisa aconteceu, aleluia, que tornou essas pessoas, separou essas pessoas. Houve um rompimento, houve um distanciamento, houve uma separação. E a Bíblia diz em Isaías 53:2 que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. É, Deus, é verdade, Jesus. Glória a Deus. Então, por causa do nosso pecado, abriu-se uma fissura, Meu Deus. uma brecha no nosso relacionamento com Deus. O pecado nos separa de Deus. Em nossa condição pecadora, separada de Deus, somos convidados a nos reconciliar com Deus. Que quer dizer mudar de atitude, aceitar a provisão de Deus, que fez por meio do qual nossos pecados são perdoados, e assim somos justificados aos olhos de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. O pecado nos priva do maior bem que nós podemos ter, que é a comunhão com Deus. Verdade, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sendo assim, quando pensamos que duas pessoas eram íntimas, que tinham um relacionamento, e que aconteceu algo com essa comunhão, foi quebrada, foi interrompida, por via de regra, entendemos que aquele que fez a ofensa é que vai atrás para se reconciliar. Aquele que ofendeu é o que tem que ir atrás pedir perdão. Não é certo? É, Jesus. Aquele que foi ofendido é o que espera. Mas no texto que nós lemos, vai dizer exatamente o contrário. Aleluia. Vai nos mostrar que o Deus que foi ultrajado, humilhado, rejeitado, desprezado, que nos
mas que viramos as costas para Ele. É exatamente Ele que dá início. Aleluia. Aleluia. E nos busca para essa reconciliação. Amém, Jesus. Glória a Aleluia. Deus. O Deus que provê os meios para nos aproximar dEle e nos restaurar a nossa comunhão com Ele. Nos atraiu para Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a Glória vida a Deus. eterna. Foi Ele que me trouxe aqui. Foi Ele que trouxe você aqui. Ele nos atraiu para a sua bendita Meu graça Deus. salvadora. Aleluia. Nós fomos atraídos. A cruz é irresistível. Amém, Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Sabendo como se dá o processo dessa reconciliação entre duas pessoas, entre Deus e o homem, entre o ofendido e o ofensor. Aleluia. Nós vamos tirar algumas lições desse texto que nós acabamos de Amém, ler, Jesus. que são verdades da nossa fé cristã. Amém. Aleluia. E aquele que gostar de ler a Bíblia, abre sua Bíblia, acompanhe comigo, porque hoje o Espírito da Profecia vai falar conosco. Amém, Jesus. Glória a Deus. Primeiro, irmão, a necessidade da reconciliação, o que se refere à restauração do pecador com a comunhão com Deus, é uma necessidade Amém, Jesus. para a minha Glória a vida Deus. e para a tua vida. O Evangelho da reconciliação era o coração da pregação de Paulo, é o cerne da sua pregação, é o cerne da Bíblia, Aleluia, é o centro da Bíblia. Aleluia. Em Romanos ele vai dizer assim, ó, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É essencial que o homem pecador se reconcilie com Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E para reconciliar consigo mesmo, Deus não pôs a nossa dívida em nossa conta. Nós somos devedor perante Deus. E Paulo vai escrever no versículo 19 que nós lemos: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A Bíblia diz que todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, somos devedores. E a nossa dívida é grande com Deus, é impagável. Jamais poderíamos sair pagando essa dívida, jamais poderíamos fazer, não tem ato que nós venhamos fazer que pague essa dívida. Aleluia, nós somos devedores. Pecamos contra Deus por palavras, por obras, por pensamentos. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a O Deus. pecado atingiu todas as áreas da nossa vida, nossa razão, nossa mente, a nossa conduta, a nossa emoção, as nossas vontades. Somos totalmente corrompidos por causa do pecado. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. Aleluia. Nós precisamos nos aproximar do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Glória Estamos a Deus. corrompidos por causa do pecado. O pecado é gravíssimo aos olhos de Deus. Sendo Deus santo, Ele não pode contemplar o pecado. Deus é santo e requer Aleluia. santidade Glória a Deus. para que nós podemos se aproximar dEle. Amém, Jesus. Aleluia. Sua justiça exige a completa punição do pecado. E o salário do pecado nós sabemos que é a morte. Verdade, Deus. Estamos em dívida com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Se Deus lançasse em nossa conta essa dívida, estaríamos perdidos. Verdade. Glória a Deus. Não podemos ter comunhão com Deus por causa do pecado. Ou seja, existe uma barreira, existe um obstáculo, existe um muro de inimizade nessa relação entre o homem e Deus. Por isso, a necessidade da reconciliação é vital, é absoluta. O homem nasceu no pecado, é rebelde contra Deus, está morto em si mesmo, é desobediente, ele está condenado e vive na contramão da vontade de Deus. Todo desejo, irmão, todo impulso da nossa natureza, todas as nossas condutas, as obras da carne são inimizades contra Deus. E em Gálatas 5, 19 e 21 vai dizer: porque as obras da carne são manifestas, os quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, alutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, diz a palavra do Senhor, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas
coisas não herdarão o reino de Deus. É verdade, Estamos em Deus. dívidas. Aleluia, Jesus. E essa nossa dívida é impagável. Ei, Deus. Portanto, a necessidade vital da reconciliação com Deus. A reconciliação só dá mediante ao arrependimento. E é pessoal. É, Jesus. Em Cristo. Só em Cristo. Aleluia. Porque todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Verdade, Jesus. Segundo, o autor da reconciliação, versículo 18, a Bíblia diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Quem toma a iniciativa não é o homem, É verdade. não é o ofensor, não é o ofendido, Aleluia, Jesus. não é o culpado. Quem dá início ao ato de reconciliação é Deus, o ofendido, o ultrajado e o humilhado. Aleluia. Ele nos atrai para Ele. Glória a Deus. Não é Aleluia. você que encontra Deus, é Deus que busca você. Não é você que passou a amar a Deus. Oh, aleluia. Ele amou você primeiro. Amém. Glória a Deus. Ele é quem busca, Ele é quem procura. É verdade, Jesus. Aleluia. Oh, glória. É Ele que toma medida para que essa reconciliação aconteça. E isso é maravilhoso. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Espírito Santo. Porque na verdade somos nós que precisamos nos reconciliar com Deus. Amém. Nós falhamos, nós pecamos, nós erramos. Quem precisa se reconciliar com Deus é eu e você. Somos nós que nos afastamos de Deus. É o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. Aleluia. Nós precisamos reconciliar com Deus. Meu Deus. Aleluia. Apesar de nosso pecado, Deus continua nos amando. Tamanha graça que nos alcança todos os dias. Aleluia, Jesus. Deus nunca desistiu de nós ao longo da história. Ao contrário, Ele criou situações, meios, formas para mostrar a grandeza deste amor apontado na cruz do seu Filho. Aleluia. Aleluia. Por isso estamos aqui. Ei, Jesus. Porque Ele nos alcançou. E sua infinita misericórdia, e toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Terceiro, Amém, Jesus. o agente dessa reconciliação, versículo 18 e 19, que vai dizer assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Aleluia, Oh, Jesus. aleluia. Ou seja, a única maneira do homem que pecou contra Deus ser reconciliado é por meio de Cristo. Não existe outro meio, não existe outra forma, não existe outro caminho, É, não Jesus. existe outra alternativa. Glória a Deus. Cristo, só Cristo. Amém, Jesus. Não é a igreja A, não é a igreja B, não é a igreja C que te reconcilia com Deus. Não é os profetas, não é os apóstolos, não é Maria, não é o Papa, não é o pastor, Aleluia. nem o missionário, nem o sacerdote, nem as tuas boas obras. Meu Deus. Não é porque tu é bom. Aleluia, Jesus. Tem um mérito humano. Não tem mérito humano. Graça. O único que pode reconciliar você com Jesus Glória a Deus. é Jesus. Sim. O caminho de acesso é Jesus. Glória a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a Aleluia. vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. É só Cristo, Ele é o mediador. Verdade, Senhor. Ele é a ponte, Ele é a porta, o único mediador. Então, fora de Jesus Cristo, Sim, nenhuma Deus. pessoa pode se reconciliar com Deus. Só existe uma alternativa, só existe uma proposta, e a proposta é Jesus. Amém, Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Amém, Deus. Então, se não for por meio de Jesus, nós não chegamos ao céu.
É impossível, irmãos. Amém, Deus. Se alguém Aleluia. falou outra alternativa para ti, mentiram para você. Verdade. O único caminho é Cristo. O único caminho é a redenção em Cristo. Aleluia. Ele morreu para nos salvar de nós mesmos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não há nada que você possa fazer para se reconciliar com Deus, só com Jesus Cristo. Amém, Deus. Quarto, a base dessa reconciliação. Glória a Deus Deus. não pode fazer vista grossa ao meu pecado, ao teu pecado. Deus não pode passar a mão no nosso pecadinho e nem muito menos vai ter pena de mim e de você. É Deus, aleluia. Ele estará negando a sua própria natureza, porque Deus é santo. Amém, Deus. E Ele é luz, e a luz não habita com as trevas. Glória a Deus. Santifica-se, igreja. E nós podemos observar 3 verdades com base na reconciliação. A primeira está no versículo 19. Não imputando os homens as suas transgressões. A palavra imputar significa pôr na conta de. Quando Deus foi me reconciliar com Ele mesmo, por meio de Jesus, a primeira coisa que Deus fez é que Ele colocou a nossa dívida, a nossa conta, no seu Filho amado. Aleluia. Uma Glória vez a que o Deus. pecado na Bíblia é considerado uma dívida, Deus não pôs essa dívida na nossa conta, uma dívida impagável. Não teríamos como pagar. Ele botou o meu pecado, o teu pecado, a minha transgressão, a tua transgressão em Cristo. Glória a Deus. Em Cristo. Aleluia, Jesus. Não conseguiríamos pagar. Meu Deus. Segundo, irmão, que nós podemos aprender, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Ei, Deus. Deus pegou a minha dívida, a tua dívida, o meu pecado, o teu pecado, e colocou tudo na conta do seu Filho. Meu Deus. Isaías 53:6 vai dizer assim, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. É Deus. O nosso pecado foi colocado sobre Jesus naquela cruz. O apóstolo Pedro vai dizer assim, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados. Ei, Deus. Aleluia. Naquele momento, Jesus se fez maldito por mim e por você. Aleluia. O Pai golpeia seu Filho para não nos golpear. Isaías chega a dizer que o Pai se agradou em moê-lo Meu Deus. por mim e por você. É Deus. Jesus, ao sofrer o nosso castigo na cruz, tornou possível Deus nos perdoar dos nossos pecados, sem violar sua própria justiça, porque Ele é santo. Cristo Jesus quita, paga a nossa dívida. Amém. Glória a O apóstolo Deus. João registra a penúltima palavra de Jesus na cruz. Foi um brado de vitória e triunfo. Está consumado. Ou seja, está pago. Aleluia. 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 Jesus quita a nossa dívida. E o apóstolo Paulo escreve em sua carta Colossenses dizendo assim, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual não era que nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Nós não conseguiríamos cumprir a lei. É verdade, Deus. Aleluia. Que é perfeita, santa. Amém, Jesus. A dívida que não foi posta em nossa conta é transferida para a conta de Jesus e foi completamente paga, não com ouro, não com prata, mas com seu sangue puro carmesim. Aleluia. Que desceu naquela cruz. Amém, Jesus. Glória a Por amor Deus. mim e por amor a você. Amém, Jesus. Terceiro que nós podemos aprender Glória a Deus. com a reconciliação, versículo 21, para que nele fôssemos feitos
justiça de Deus, para reconciliarmos consigo mesmo. Deus pôs na nossa conta a plena justiça de seu Filho. A reconciliação é edificada sobre o fundamento da justificação. A justificação é um ato único e soberano de Deus. Aleluia. É mais do que perdão. No perdão, nossa dívida é cancelada. Aleluia. Na justificação, todo o crédito da justiça de Cristo é depositado na nossa conta. Nós temos um saldo com o Senhor pela eternidade. Aleluia, Jesus. Glória a Através de Deus. Cristo. Pela justificação estamos quites com a lei de Deus e com a justiça divina. A penalidade que deveríamos receber, Jesus, nosso fiador e representante, sofreu por mim e por você. Verdade, Deus. Aleluia. É, papai. Glória a Deus. Aleluia. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, Aleluia. nosso Senhor e Salvador Jesus. Não há outro caminho. Isso é verdade. Cristo é o caminho. Ele nos atraiu até Ele. Cada um teve uma maneira de Deus trazer até aqui. É verdade, Jesus. Deus tem seus meios de trabalhar, porque Deus quer nos salvar. Amém. As coisas aqui vão passar, mas a palavra do Senhor, ela permanece Amém. eternamente. Glória a Deus. Nós que estávamos perdidos, fomos achados. Glória a Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados em Cristo. Essa é a essência do Evangelho, irmãos. É o centro do Evangelho. É o que Deus fez por nós em Cristo para nos reconciliar com Ele. Não é aquilo que fizemos para Deus que nos traz salvação, mas é o que Deus fez por nós naquela cruz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 5. Amém, Jesus. A oferta da reconciliação, porque há uma oferta. Sua infinita bondade e misericórdia. Você e eu, pela graça de Deus, fomos alcançados e recebemos o ministério da reconciliação. Veja comigo, versículo 18 e 20. E tudo isso provém de Deus. É dele. Glória a Deus. Aleluia. Tudo veio por ele. Glória a Deus. Não é mérito meu. Aleluia. Não é mérito teu. Não estamos aqui porque somos bons. É, Deus, é Não, verdade, pelo contrário. Jesus. Carecemos das suas misericórdias dia e noite. Amém, Jesus. Aleluia. E tudo isso, essa graça, a salvação em Cristo, uma eternidade, uma paz que excede o entendimento, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, e por nós, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aleluia. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Amém, Então Deus. você que foi alcançado pela salvação, agora se transforme em um missionário, um proclamador do Evangelho do Aleluia. nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Talvez você pense assim como um dia eu pensei. Mas o que eu vou fazer na casa do Senhor? Que tipo de ministério o Senhor vai me dar? Qual é o serviço que eu posso prestar para esse Deus Meu que Deus. me reconciliou consigo Aleluia, através do seu Jesus. Filho? Glória a Deus. Qual é o ministério que Deus quer que eu opere, que eu faça? Talvez você já se perguntou algum dia, mas agora o que eu vou fazer na casa do Senhor? Irmãos, uma coisa você pode ter certeza, Amém, que o Deus. ministério da reconciliação Deus te entregou. Amém. Glória a Nós Deus. recebemos essa oferta do Senhor. Aleluia. O ministério da reconciliação, o maior ministério, o mais lindo, o mais precioso. Aleluia. Então saia daqui hoje
Fale para a tua família. Fale para os teus vizinhos. Fale para os teus amigos. Cristo é o vivo caminho. Glória a Deus. Que nos conduz para a eternidade. Amém, Jesus. Essa verdade bendita, transformadora e gloriosa. Que Amém. coisa mais linda. Sim, Pai. Receber o ministério do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. E tantas pessoas se brigando em cima dos púlpitos, em cima das igrejas, Glória. por causa de um cargo, por causa de um ministério. Mas o Senhor nos tornou embaixador dele. Amém, Deus. Interessante aqui que Paulo vai usar a expressão embaixador, que significa qualquer pessoa que está encarregada de uma missão, um emissário, um representante diplomático fora do seu país. Ou seja, somos cidadãos dos céus Aleluia. e trabalhamos para Cristo na terra. Nós não somos daqui. Amém, Jesus. Nós estamos de passagem, nós somos peregrinos nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. A missão mais digna, o cargo mais elevado que um homem ou uma mulher poderia desejar é Deus dizendo nas entrelinhas que somos embaixadores do céu, trabalhando para Ele como seus missionários. Aqui na terra, somos embaixadores, representantes de Cristo, nosso Senhor e Salvador, e portamos uma mensagem de salvação ao mundo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você e eu. Você porta uma mensagem dentro de você Aleluia. para trazer Glória a salvação para o Deus. mundo, para levar salvação ao mundo. E qual é essa mensagem, irmã Michele? Qual é o apelo que eu devo fazer? Versículo 20. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconciliei com Deus. Aleluia. Deus usa a minha vida. Deus usa a tua vida Glória. para rogar através de nós para o mundo. Amém, Jesus. Reconcilie-se com Deus. Cristo é o caminho. Ninguém mais pode nos levar para o céu. É, Jesus. Aleluia. E quando você fala de Jesus para alguém, quando você está falando, você não está falando de si mesmo. Não estou aqui falando de mim mesmo. Deus sabe o quanto eu apanhei por causa dessa mensagem. Deus sabe o quanto eu sofri É, por Deus. fazer uma mensagem assim, tão pequenininha que sou. Glória a Mas uma Jesus. mensagem de esperança. Porque Cristo é a viva esperança, irmãos. Amém, E Deus. muitos lá fora precisam ouvir essa mensagem. Glória a Deus. Muitos precisam ouvir que Cristo é o único que pode nos levar para o céu. Porque muitas doutrinas estão sendo ensinadas, doutrinas de demônios. É, Deus. Nós precisamos apontar a cruz para a humanidade. Aleluias. Então você fala da parte de Deus, da autoridade de Deus. Você está falando o nome do próprio Deus. Você é um agente. Você é um canal. É, Jesus. Você é um instrumento na mão de Deus. É. Na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no seu lar. Você precisa ter em mente e a consciência de que você tem uma missão. Aleluia. Então, amados, primeiro, a necessidade da reconciliação, porque todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Segundo, o autor da reconciliação, o próprio Deus Pai, Ele que nos atraiu até Ele. Amém, Jesus. Terceiro, o agente dessa reconciliação é Jesus Cristo, o único mediador. O único. Não tem Maria, não tem Papa, não tem João, não tem Paulo, não tem ninguém neste mundo que possa nos reconciliar com o Pai. Amém, Só Jesus. Jesus. Glória a Deus. Só Cristo. Quarto, a base dessa reconciliação é que Jesus Cristo quita a nossa dívida. Amém, Ele pagou. Deus. Está Aleluia. pago. A salvação é um dom de Deus. Glória a Deus. Quinto, a oferta da reconciliação. Recebemos, através de Cristo, o ministério da reconciliação, a palavra de vida, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos proclamadores da palavra de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Somos missionários na mão do Senhor. Somos preciosos para Deus. Ele escolheu você para proclamar o Glória. evangelho de Cristo. Amém, Deus. Mas há um perigo aqui, irmãos. Glória a Deus. Versículo 6 de 2 Coríntios, em seguida. Amém, Deus. Os riscos da reconciliação.
Eu quero que vocês prestem muita atenção, irmãos. Porque se vocês não pegaram nada até aqui, pegue isso. Aleluia. Primeiro, um perigo iminente. Versículo 1 do capítulo 6 vai dizer assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. É um perigo receber a graça de Deus em vão. Que perigo é você conhecer o Evangelho de Deus e não abraçar? Aleluia. De você ser informado Aleluia. do que Deus fez por você naquela cruz e você fechar o seu coração. É muito perigoso. Meu Deus. Quando ouvimos o Evangelho, necessariamente Deus espera de nós uma decisão, uma posição. Se você disser não, você está tomando o nome de Deus em vão. A graça de Deus, o amor de Deus. E a palavra em vão significa dizer que não tem eficácia, que é inútil, que é infrutífero a oferta de Cristo. É um perigo rejeitar a graça de Deus. Verdade, Jesus. Aleluia. É um perigo. Não tome o nome do Senhor em vão. É verdade. Não rejeite o que Cristo fez na cruz por mim e por você. Bem, Isso não é uma atitude de um dia, é todos os dias. As minhas atitudes, a minha conduta vão dizer se eu estou ou não rejeitando a graça de Deus. bem, Jesus. Porque muitos vão e voltam, estão rejeitando a graça de Deus. Verdade, Deus. Estão Aleluia. tomando o nome de Deus em vão. É, Jesus. Segundo, cuidado com o tempo. Versículo 2. Podem ler, irmãos. Porque Deus diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. O que ele está dizendo é o seguinte: cuidado para não rejeitar. Mas cuidado também para não adiar, postergar, deixar para amanhã. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Para tomar a sua decisão. Porque quando você adia essa decisão, quando você diz que vai fazer isso amanhã ou depois, na hora que eu quiser, a hora que der, nem eu e nem você sabemos o dia de amanhã. Nem eu e você sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 5 minutos. Então não rejeite. Aleluia. Possa que não haja tempo. Eu te ouvi no tempo da oportunidade, diz o Senhor. Não adie. Porque quando adiamos essa decisão, você está dizendo na entrelinha: eu estou no controle, Senhor, eu posso tomar essa decisão quando eu quiser. Só porque, amados, como eu falei, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer quando a gente botar um pé ali para fora. É, Deus. É verdade, Jesus. Aleluia. É necessário nos reconciliar com Deus. É necessário essa palavra. Amém, Jesus. Porque é necessário nós tomar uma decisão, uma atitude e nos reconciliar com Amém, Cristo Deus. Jesus. Glória a Deus. Então não há nada mais perigoso que resistir à graça de Deus, tapar os ouvidos para a voz de Deus, endurecer o seu coração para o mover do Espírito Santo. Aleluia. Porque é o Espírito Santo que vai nos convencer dos nossos pecados, da dureza do nosso coração. Verdade, E Jesus. nós precisamos abraçar essa graça. Pode se colocar de pé que eu já estou terminando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não endureça teu coração. Não nos entrega, e não nos entrega no tempo da oportunidade. Irmão, o tempo da oportunidade é hoje. Porque corremos o risco de não ter outra chance. Acho que vai ser. Vai ser. Então hoje Deus está falando comigo e com você. E Deus requer uma decisão. Deus requer que você acolha, ouça, atenda, abre-se para a graça do Senhor. Amém, Jesus.
Porque hoje é o dia da oportunidade, do tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Amém, Jesus. Glória a Deus. Matenei vai dizer assim: Deus roga aos pecadores que lance de lado a sua inimizade e aceite a salvação que Ele oferece. Então, se você ainda não é reconciliado com Deus, hoje é este dia. Amém, Jesus. Hoje a porta está aberta. O convite para entrar por ela, a porta da salvação é Cristo Jesus. Amém. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Jesus é o caminho que nos conduz à eternidade. Não há outro caminho a não ser Cristo Jesus. A porta está aberta para todo aquele que nele crê. Amém, Jesus. Para que não pereça e tenha vida eterna. Amém.